Aleluia, glória a Deus. Quem estava no Moa ontem aí, levanta a mão assim. Foi tremendo, amém? Glória a Deus. Para você que não sabe, todo primeiro sábado do mês nós temos o Moa, mobilização de oração e adoração, das 6 horas da manhã até as 18 horas. E tem sido poderoso o que Deus tem feito em nosso meio nesses períodos que nós estamos aqui. Outro aviso que eu gostaria de dar para você, você que não baixou o nosso aplicativo ainda, Batista ID, tanto na Play Store como na Apple Store, você baixe lá. Ano que vem, a maioria das coisas que nós vamos organizar como igreja vai ser pelo aplicativo. Então os avisos, as entradas e inclusive o Kids, a partir do ano que vem, vai funcionar pelo aplicativo. Então você, papai e mamãe, que tem o seu filho que participa do Kids, baixe o aplicativo, faça o seu cadastro, cadastre a sua criança na função Kids. Você vai poder cadastrar a sua criança, e quando você for deixar a sua criança lá no Kids, os irmãos do Kids vão escanear o QR Code, dar o check-in da sua criança, e ao final, para retirar a sua criança, só quem tiver ali o QR Code da sua criança. As pregações, elas já, quando acabam o culto, elas já estão subindo para o aplicativo, e todos os PowerPoints e materiais que nós estamos usando na pregação no domingo, eles também estão disponíveis. Eu acho que na parte do download tem lá no final, você tem todo o material, parece que eu vi material de apoio, está escrito, tem lá para você conseguir baixar, principalmente aqueles que são líderes de casa de oração. Vocês podem estar usando esse material. Na próxima semana nós teremos lá naquela televisão, lá na entrada, nós teremos o número e o endereço dos líderes de casa de oração. Quem aí participa de uma casa de oração durante a semana? Levanta sua mão. Já a maioria dos irmãos participa. Pastor, eu não participo de nenhuma, eu quero saber aonde tem uma próxima da minha casa. Semana que vem, lá na entrada, vai ter o número lá do líder responsável, onde se localiza, para você participar também. Eu quero também deixar claro, deixar aqui avisado, você vai baixar o aplicativo, vai ter um cadastro simples para você entrar. Mas o cadastro de membro é um que está lá dentro, o banner na tela principal está escrito cadastre-se aqui. Nele você vai clicar e vai fazer o seu cadastro de membro, com data de conversão, data de batismo. Pastor, eu não lembro, quem me batizou foi o bispo Adriano e Noé na arca ainda. Você deve lembrar mais ou menos o ano que você se batizou ali e o mês mais ou menos. O bispo Adriano lembra a data de batismo dele. Qual é, mestrão? 31/12/94. Não é depois de Cristo, é 94, de 1994 mesmo. Então você vai preencher todo o seu cadastro lá, para você ter acesso às coisas que os membros da igreja têm. Porque se você fazer só o cadastro simples, ele não te dá acesso total ao aplicativo. Amém? Quero continuar falando com você, um assunto que nós estamos falando nas últimas semanas já, sobre plantar, sobre colher. E uma coisa importantíssima no plantar e no colher é os tempos e as estações. Então eu quero falar com vocês sobre a importância de entender os tempos e as estações. Amém? Muitas pessoas, elas têm nos procurado e elas têm falado que elas estão muito cansadas, elas estão com uma exaustão muito grande no dia a dia delas. E a maioria delas, elas nos falam que elas não estão fazendo muitas coisas. Elas estão, pastor, eu só estou trabalhando, eu vou do meu trabalho para casa, eu tenho tempo de descanso, eu tenho tempo para me fazer programações, mas eu ando tão cansado, eu ando tão exausto, eu não sei mais o que fazer. E eu quero dizer para você que muitos estão cansados e sobrecarregados, porque vivem nos tempos e estações erradas. Estão vivendo num tempo que já passou para elas, e por isso um peso tão grande. E eu quero falar com você, viver o descanso de Deus
é entender os tempos e as estações que nós estamos vivendo. Porque o nosso coração descansa no Senhor, com a certeza que Ele está nos guiando para aquilo que nós precisamos fazer. Então muitos estão cansados porque estão com práticas antigas que um dia funcionaram, um dia foi bom, mas o tempo passou e já não é tão bom. E muitas pessoas estão presas em tempos anteriores e não colocam em prática a palavra, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Nós, como igreja, precisamos entender que o descanso está em ouvir ao Senhor e seguir o direcionamento dEle. Por que o descanso está em ouvir o Senhor? Porque nós alcançamos graça para viver o propósito de Deus em nossas vidas. Nós alcançamos graças para executar aquilo que nós precisamos fazer. E muitos de nós estamos cansados, por quê? Porque nós estamos fazendo com a força dos nossos braços. Nós estamos forçando a barra para colhermos aquilo que nós queremos. E alguns até pensam que estão ajudando ao Senhor. E não é assim que funciona. Quero que você leia comigo Mateus 18, 28. Até o 30, diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa eu dizer para você, o descanso que você tanto espera em Deus, o descanso que você tanto procura, não está nas suas tarefas. O descanso que você tanto anseia não está na sua programação. O descanso que você tanto procura está no Senhor Jesus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Nós lemos esse texto, a maioria das vezes nós, principalmente os cristãos mais antigos, nós pensamos que isso é somente para aqueles que não têm Jesus, ou não se converteram ainda. Deixa eu dizer para você, talvez você está dentro da igreja há muitos anos e você está precisando de Jesus. Você está precisando buscar Ele. Continuando, a chave para termos favor de Deus em nossas vidas é entender os tempos e estações da nossa vida. Mas pastor, o que é favor? No dicionário, favor é um auxílio oferecido a alguém, é um proveito. Então favor é um auxílio que você tem. Na Bíblia, favor é o que? É graça ou bondade. Então muitos de nós estamos cansados porque nós não temos alcançado favor de Deus. Algumas pessoas, assim como eu, em algum ponto da sua vida, o Senhor se manifestou a você e disse: filho, eu tenho esse caminho e esse caminho para você. Um dia eu passei por isso. Se você for por esse caminho aqui, você vai até prosperar, vai dar certo, porque você vai se esforçar. Mas se você for por esse caminho aqui e fazer isso agora que eu estou falando com você, eu tenho bênção para você, eu tenho graça para você, eu quero presentear você nesse tempo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Talvez muitos estão enganados porque está dando certo, vocês estão fazendo o que Deus quer que faça. E muitos, porque está dando errado hoje, estão pensando em abandonar aquilo que Deus falou porque está dando errado.
Deixa eu dizer para você, nem tudo que está dando certo, Deus está. E nem tudo que está dando errado, Deus não está também. Então por isso que nós precisamos entender os tempos e as estações, para alcançar favor de Deus, graça, bondade, para executar aquilo que nós precisamos fazer. Por que eu coloquei aqui em nossas vidas, e isso é particular? Porque os tempos e as estações do Dinei é diferente da minha. Os tempos e as estações minhas são diferentes do bispo Adriano. E cada um de nós, posicionado no lugar certo, temos graça para fazer aquilo que o Senhor confiou a nós. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes nós olhamos as pessoas e nós falamos assim: puxa, mas eu não serviria para fazer o que o Rodrigo faz, eu não ia aguentar. É porque você não tem graça para fazer o que ele está fazendo. Você tem graça para fazer o que você tem que fazer. E muitos não estão fazendo o que deveria ser feito, e estão, de verdade, nadando contra a correnteza. E quando nós alcançamos favor de Deus para fazer o que deve ser feito em nossas vidas, flui. É maravilhoso. Começa a dar certo. Ainda que as circunstâncias contrárias, as circunstâncias ao redor estejam meio estranhas, meio embaçado, mas você tem uma paz dentro de você para você caminhar e continuar fazendo o que tem que ser feito. É por isso que muitas vezes nós não entendemos quando alguns irmãos, aos nossos olhos, estão passando por dificuldades, e nós chegamos até eles e falamos assim: como é que você aguenta? E ele fala: não é para tudo isso, é só um momento. Aí nós ficamos indignados: mas como assim? Você está passando por isso, por aquilo outro. É porque ele tem graça para viver o que ele está vivendo. O que eu quero dizer para vocês hoje, o que eu quero dizer para você, igreja, hoje: existe um tempo e uma estação que Deus tem para você. E você precisa entender, para você conseguir fluir de maneira sobrenatural nesse tempo. E eu quero continuar, quero ler com vocês Salmo 90, 12. A chave, você precisa entender que a chave para a graça é aprender os nossos tempos e as nossas estações. Eu quero que depois dessa palavra de hoje você repense muitas coisas que você tem feito no último tempo, nos últimos tempos. Muitos vão dizer não para algumas coisas. Muitos vão dizer sim para algumas coisas. Eu creio que Deus está nesses dias ajustando a agenda de muitas pessoas aqui. E aceite isso, porque você alcança graça entendendo isso. Salmo 90, 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Olha o que o texto diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Nós precisamos entender que há sabedoria em entender os tempos e as estações. Quando você entende os tempos e as estações, você se programa melhor, você pensa melhor para tomar algumas atitudes financeiras, algumas atitudes profissionais e também algumas atitudes ministeriais. Eu não quero falar só da sua vida profissional, eu quero falar também da sua vida ministerial. Não pense que o Senhor morreu na cruz, você aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador para você ficar sentado no banco o resto da sua vida. Existe um serviço a ser feito pela sua vida. Muitos de vocês talvez estão desanimados e não querem mais servir ao Senhor, porque vocês não experimentaram o prazer que existe
em servir ao outro. Ah, mas eu vou servir um pecador como eu? Sim, a graça está nisso. Você servir alguém que não merece aos seus olhos. Mas quanto mais nós servimos aos outros, nós enxergamos as pessoas pela ótica do Senhor. E aí aquela pessoa que você reclama, que ela está pegando no seu pé, que ela está querendo, uma pessoa grudenta que não sai do meu pé, você vai começar a enxergar ela como uma ovelha que não tem pastor, e você vai pastorear a vida dela. Isso que Deus quer fazer. E nós precisamos entender que os tempos e estações, eles têm validade. Pastor, os tempos e as estações têm validade. O Senhor está tentando me ensinar a entender os tempos e as estações, e o Senhor já está falando lá na frente que tem validade. Quando você entende que os tempos e as estações têm validade, você não fica preso ao passado. Você entende que o tempo passou. Aí você conhece aquelas pessoas que eles costumam dizer que é uma pessoa nostálgica. Não tem problema nenhum em você lembrar dos tempos passados e falar: nossa, era tão bom, a gente fazia isso, fazia aquilo outro, nós brincávamos disso, brincávamos daquilo outro. Mas o problema é quando você anula a sua vida agora, no presente, porque você quer muito voltar no tempo que já passou. E isso é na nossa vida pessoal, isso é na nossa vida profissional. Muitas pessoas nunca esqueceram de um emprego que já se foi, de um emprego, de uma empresa que fechou. Quantas pessoas eu já ouvi falando: nossa, o meu pai ou o meu avô a vida inteira amou uma empresa e trabalhava naquilo, mas quando a empresa fechou e mandou ele embora, entrou em depressão, ficou triste, não quis mais viver, abandonou tudo. E ministerialmente, algumas pessoas não entenderam que o tempo e a estação para algumas coisas passou. Ah não, mas eu vou orar só assim, porque lá nos anos 2000, nos anos 90, se orava assim e acontecia. Ah não, eu vou jejuar só terça e quinta, porque lá nos anos 90 nós jejuávamos terça e quinta. E muitas pessoas não entenderam que os tempos e as estações para algumas coisas passaram. E continuando, quero que você leia comigo Mateus 16, 1. Mateus 16, do 1 ao 4. Calma aí rapidinho. Tá, ok. Vamos seguir o que está no slide, tá, Davi? Nós vamos ler agora Eclesiastes 3, 1. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. 3. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar,
tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu quero que você entenda uma coisa: a sua estação, ela determina o tempo da sua tarefa. A sua estação determina o tempo que você vai fazer alguma coisa ou se envolver com alguma coisa, seja pessoal, profissionalmente ou ministerial. Porque você entende que é um tempo, é uma estação que você vai estar fazendo aquilo. E você entende que tem validade. Então a sua estação, ela determina o tempo da sua tarefa. Você não fica preso. Eu quero dar um exemplo para você. Muitas pessoas, elas se pegam ansiosas, porque elas dizem assim: mas eu vou fazer só isso a vida inteira? Mas eu vou servir limpando a igreja sempre? O Salomão está rindo para mim. Eu vou fazer isso sempre? Quando você entende que há um tempo e uma estação, você trabalha de maneira a avançar e impulsionar pensando no seu futuro. Eu converso com pessoas que elas são responsáveis pela limpeza da igreja. E as pessoas que entendem os tempos e as estações, ainda que o serviço delas é limpar a igreja. Por que eu falo limpar a igreja? Porque muitos não querem limpar a igreja. Muitos queriam tocar e cantar como o bispo Adriano, achando que o bispo Adriano é mais alguma coisa, ainda que ele está com uma roupa chiquérrima hoje. Ele, o Isaac, está na beca também, o filho dele, o baterista está ali, está com a capa clarinha, top. Depois vocês olham o Davi, o menino que está passando o slide lá no fundo. Está um espetáculo, irmãos. Sem nem 1 centímetro de barriga, camiseta por dentro, o cinto, a fivela brilhando, sapatênis. Hoje eles estão bonitos demais. Mas as pessoas que têm revelação do que Deus chamou elas para fazer, elas entendem um tempo e estação. Eu ouvi de uma pessoa que era responsável pela limpeza da igreja dizer o seguinte: eu trabalho para que se levante uma geração que entenda o serviço cristão. Quando a pessoa entende o tempo e a estação, ela não se limita somente à tarefa. Eu fui perguntar para ele sobre limpar a igreja. Ele falou que ele espera uma geração que entenda o serviço cristão. Então, eu não só toco a minha bateria, eu não só toco o meu baixo, eu espero uma geração que vai adorar ao Senhor dia e noite, noite e dia. Muda a prioridade. Aí não é só uma escala mais. É uma escala da limpeza. Não, porque o dia que nós tivermos uma geração que entendeu o serviço cristão, vai limpar um prédio como esse aqui em 10 minutos. Por quê? Serão tantas vidas que hoje eles limpam aqui. Ontem eles limparam aqui, tinham o quê? No máximo 15 pessoas? Mais ou menos 15 pessoas, contando com as crianças que ainda ajudam. Eles limpam isso aqui o quê? 1 hora, 1h30, Henrique? 1 hora, 1h30. Mas agora, o dia que o Senhor levantar uma geração, que todo mundo, a hora que acabar o MOA, ficar aqui para ajudar a limpar, vai ser 10 minutos, 15 minutos. E aí o limpar não é mais um peso, não é mais um fardo, porque uma geração levantou com revelação do serviço cristão. Uma geração pode muita coisa.
Então por isso nós precisamos entender que nós precisamos entender os tempos e as estações, para nós não ficarmos limitados apenas numa tarefa. Nós entendemos que nós estamos trabalhando por propósitos eternos. É muito mais profundo do que você imagina. E eu quero ler com você agora Mateus 16, do 1 ao 4. Jesus espera que nós saibamos em que estação estamos. Jesus espera isso de você. E Mateus 16, do 1 ao 4, diz assim. Já começou no 2, né? Mas é do 2 mesmo. Mas Jesus respondeu: chegado a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. No contexto desse texto, o povo estava pedindo para o Senhor Jesus sinais de quando aconteceriam todas as coisas. E Jesus está dizendo assim: vocês pedem sinais, sendo que vocês olham para o céu e vocês sabem o que vai acontecer. Quando vai chover, vocês sabem a cor do céu, e vocês sabem, e vocês pedem sinais. O que Jesus está ensinando para nós aqui, queridos? Que nós precisamos estar atentos aos tempos e às estações. Nós precisamos estar atento ao céu. Nós precisamos estar atento nas coisas simples que acontecem no dia a dia. Ah, pastor, mas e aí? E aí que muitos gostam de falar, eu não sou daqui, eu sou apenas um peregrino aqui na terra. Deixa eu falar para você, você está aqui, viu? Enquanto você não morrer, você está aqui. Então você precisa entender os tempos e as estações e o que está acontecendo no mundo. Olha, quando você lê Mateus 24, fala de rumores de guerra, nação levantando contra nação. Vocês ouviram por algum jornal aí falando alguma coisa de guerra? Algum país querendo lutar contra o outro? Então, nós precisamos entender o que está acontecendo. É tempo de gastar? Será que é tempo de gastar? Diante do preço das coisas, diante do preço do dólar, a incerteza política. Hoje um presidente, você pode chamar ele do que você quiser, mas um presidente saiu do país dele, foi para outro, já estava em outro que está em guerra também. Várias coisas acontecendo no mundo, e os cristãos vivem alienados, como se não vivessem no mundo. Aí eles não sabem o preço do petróleo, eles não sabem que se acontecer uma guerra em tal lugar, vai alterar para nós aqui. Os cristãos vivem como se tivesse o Henrique no País das Maravilhas. É um exemplo, eu usei você, Henrique. Mas você precisa se atentar. Financiamento, esse banco que financiava 100% da minha casa, financiou 80%, agora cortou, está pela metade. A taxa de juros está assim. Será que é a hora de eu entrar num financiamento de 30 anos? Será que não é hora de eu comprar talvez um terreno mais barato, e com o dinheiro que eu for juntando, eu vou construindo para não fazer dívida? Porque muitos de nós pensamos assim, não, mas se não der certo eu devolvo para o banco. Quem já passou por essa situação sabe que o banco não te ajuda nem um pouco. O banco, o máximo que ele fala para você é o seguinte, eles falam com aquela voz doce,
Então, nós vamos leiloar o bem, e o valor que nós conseguirmos, nós vamos jogar em cima da dívida. Se faltar ainda, você vai continuar pagando. E eles falam felizes assim. Por que eu estou querendo despertar isso para vocês? Não vamos viver mais alienados, como se nada estivesse acontecendo. Eu estava vendo um artigo, e quando teve estavam acontecendo esses 3 eventos no planeta. Nós estamos com 2 eventos acontecendo. Você já sabe o que é. E já tem um monte de país se cutucando para conseguir um 3º evento. Eu estou falando isso para você, cristão, para você interceder, para você orar. Ah, pastor, eu vou orar para que não aconteça. Você pode até orar para que não aconteça, mas a dica que eu dou para você: ore para que Deus guarde as crianças, ore para que Deus guarde os idosos, ore para que Deus guarde a igreja, ore para que Deus guarde as pessoas, as famílias, porque eu não sei se isso não vai acontecer. Quando eu leio a palavra, lá diz que isso vai acontecer. Não é que eu vou desistir de interceder e orar. Não, eu vou orar. Só que eu vou orar com objetividade. Eu vou orar entendendo os tempos e as estações. Eu estou falando isso para você começar a abrir sua mente, começar a olhar o mundo ao seu redor. E não ficar mais como se tudo, está nada acontecendo. Está acontecendo sim. Você sabe disso. Então Jesus espera de nós. Quando você lê Mateus 24, fala para nós se atentarmos. Quando você ouvir rumores de guerra, quando você ouvir nação se levantando contra nação, quando você ver pai matando filho, filho matando pai, ele mostra lá os sinais. Porque os discípulos perguntam: qual o dia, o que vai acontecer? Ele fala: o dia não tem como, mas quando você ver, ele nos alerta a olharmos os sinais dos tempos. Então você vai parar agora para assistir jornal lá na sua casa, pesquisar, e você vai começar a olhar de maneira diferente. Você vai se posicionar de maneira diferente. Todos nós temos tempos e estações, e precisamos entender isso. Todos nós temos tempos e estações. Entender os tempos e estações da nossa vida libera as provisões da parte de Deus. Quando você entende o tempo e a estação que você está vivendo, você recebe provisão da parte de Deus. Por isso que muitos irmãos chegam: pastor, Deus falou para me construir, mas eu não tenho condição. Deus falou, começa. Mas como que eu vou começar? O que é mais barato para começar a construir? É cavar o buraco, é de graça. Vai cavar o buraco. Eu posso falar do nosso irmão Rodrigo, que está aqui na frente, o intercessor Rodrigo. Ele levou a gente na casinha dele e falou: eu preciso começar a construir. Então começa. Mas o dinheiro? Deus falou, vai. Aí ele se moveu e ele começou a falar que ele iria construir. Porque quando você entende o tempo e a estação que você está, você fala dela. E quando ele falou, alguém falou o quê? Eu dou 1 milheiro de tijolo. Aí quando ele falou, alguém falou: eu dou tantos sacos de cimento. Aí quando ele falou, moveu outra coisa. Aí quando ele falou, apareceu uma máquina de um amigo para nivelar o terreno dele. Aí quando ele falou,
Hoje ele e o Antônio estavam lá de manhã, numa comunhão abençoada, fazendo o quê? Cavando buraco. Mas no vídeo que ele me mostrava, a hora que ele filmava assim, um monte de tijolo. A provisão vem quando você se move e entende o tempo e a estação correta. A provisão vem. Então muitos de nós estamos sofrendo e não recebemos provisão. Por quê? Porque nós estamos no tempo e na estação errada. Você que participou dessa reforma que aconteceu aqui, você viu como aconteceu. A apóstola Regina falou: olha, esse é o projeto. O data show era ali, um data show cansado. Eu acho que 80% dos irmãos não enxergavam o que passava ali. Eles olhavam só por costume mesmo, porque às vezes nem nós enxergava. Era um data show para projetar desse tamanhozinho assim, nós esticávamos ele a parede inteira. Mas o bispo Adriano teve uma visão na escola de profeta. Você que quer, estou brincando, eu ia falar, você que quer que ele veja alguma coisa da sua vida. Nós vamos ter uma fila aqui no final do culto. O homem está acertando todas, ele não precisa nem da mão inteira, é do polegar. Ele viu lá na escola de profeta a gente instalando um telão de LED aqui. E a apóstola Regina mostrou a reforma e falou: irmãos, para começar, nós precisamos de 14 mil, se não me engano, para começar. E quem estava aqui lembra como foi. Levantou um, dou tanto, levantou outro, dou tanto, levantou outro, dou tanto, levantou outro, dou tanto. Eu falei: eu não tenho, mas eu dou tanto também. Quero participar disso aí. E eu lembro como se fosse hoje, numa sexta-feira, a Regina reuniu conosco no presbitério na quarta. Vamos tirar o carpete só do palco. Irmão, mas dentro de nós comichava tanto para ver algo novo acontecendo. Ainda que fosse tudo desmontado, eu acho que vocês também estavam assim. Ainda que fosse tudo desmontado, só de não ser aquele carpete do Jurassic World aqui, não ser mais aquilo ali, estava bom demais. Aquela cadeira verde, misericórdia. Eu lembro que nós arrancamos um carpete aí, nós ficamos, pastor, olhando aqui na sexta-feira. Ó, foi facinho, rapaz. Tem nem buraco. Aí veio uma palavra profética e falou: vamos arrancar só esse primeiro de baixo para ver como que fica. A hora que nós olhamos, nós estávamos arrancando tudo isso aqui. Chegou na reforma, irmãos. Eu lembro que o Jean, o arquiteto que passou todo o projeto, ele explicou bem explicado. Falou: olha, nós vamos fazer somente o palco. Por etapa. Nós seguiremos a programação. Eu falei: mal sabe ele que a programação é do Senhor. Chegamos no bispo Adriano, levamos ele ali fora. Seguinte, mestrão, vai mexer no palco aí. E ele só olhando. É porque ele não fala nada, irmão, ele fica só olhando. E nós já aprendemos a lidar com ele. Se ele fazer assim, a gente vira as costas e vai embora. Nós só queríamos, ok. Ele só falou assim: eu estou dando a chave aqui, você entendeu? Ele falou assim: mas a hora que desmontar esse som, não tem volta mais. Porque o som nosso, irmão, é igual Fusca. Ele foi bom em 1980, 1990. Ele anda, mas não é aquela desenvoltura toda. Não, mestrão, nós vamos com calma. Eu lembro que o pastor Bruno falou: nós vamos tirar só os carpetes verdes. Eu falei: A Regina falava: vai devagar com o Adriano, não vão quebrando as coisas. Eu falei: irmão, nós fomos arrancando o cabo. E eu fui desmontando a bateria. Eu falei: em nome de Jesus, essa bateria eu não vou montar mais ela aqui. Vai ser diferente, vai ser arrancando isso, vai ser arrancando. Quando eu vi, o mestrão estava dando uma voadeira no palco. De sapato social, irmão. E nós falamos: é para ir devagar. O Rodrigo e o Dinei abraçou o carpete. E eles faziam.
Quando nós fomos beber água, que nós voltamos, tinha um bolo de carpete no meio da igreja, desse tamanho, todos os carpetes arrancados, não tinha mais nada, esperar só aqui. E aí? Você quer ver o que foi isso aqui? Vem na retrospectiva no Réveillon. Irmão, foi uma loucura. Aí, na segunda-feira era um feriado, olha que benção. Irmãos, amanhã nós vamos limpar todas as coisas. Pastor William e Rosimar, eles só não têm tamanho, mas eles vieram com martelete, o picolé, uma marreta desse tamanho, irmão. Aquela coluna grandona, vocês lembram? Aquilo ali veio ao chão com 10 minutos. E começamos a quebrar tudo. E eu lembro do Jean saindo. Mas gente, era só o palco. Era só o palco. Do nada, lá na frente começou. Pém. Ele, o que estão fazendo lá na frente? O pastor William estava catracado naqueles ferros, lá em cima, cortando ele. Vai, jogava lá de cima. Pá, caía aqui embaixo. Eu sou esposo da apóstola, mas a parte financeira, essas coisas, eu não sei nada. Ela e o pastor Bruno. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu não vou perguntar nem para orar. Eu só vou, porque 14 mil não dá isso aqui não. Já foi. Aí na calçada eu lembro dos irmãos, bem assim, lá na calçada. Poxa, esse piso está tão velho. Está tão ruim isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui seria bom arrancar, mas só esperando a primeira marretada. E eu lembro, puxa, tá ruim. Aí eu vim e falava, quem decide isso aí é o pastor Bruno. Isso aí vai... O pastor Bruno veio, mas será que fica bom? Vamos ver. Pá! Quebramos tudo e arrancamos tudo. O Jean olhou aquilo e falou, mas gente, era só o palco. Aí o som é bom. Reunimos o presbitério para falar sobre o som. Eu tenho um vídeo de arquivo pessoal meu, que o dia que desmontou tudo, eu filmei o som antigo, e eu falava, em nome de Jesus, hoje é o dia tal do tal, e eu filmava o relógio. Esse som é a última vez que tocou, foi hoje. O próximo som vai ser um som novo que nós vamos montar aqui. E eu falei comigo mesmo, esse sub que está aqui, ele vai sair, não vai ser outro, vai ser... Tá, não tinha nada de som. Reunimos o presbitério. Trouxe um PowerPointzinho, você lembra? Trouxe, eu falei, essa caixa tal, isso aqui, vai. Deus enviou a pessoa para executar o projeto tal. Resumo da ópera, era para comprar essas 4 caixas. Essa e essa aqui. E os sub de baixo era para ficar os dinossauros nossos. Eu estava no ventre de mamãe quando aquele sub já tocava no culto aqui. O bispo Adriano tinha recém separado ali de Abraão, esse povo aí. Aí o bispo Adriano teve que sair da reunião. O bispo Adriano saiu da reunião. A hora que o bispo Adriano é uma benção, gente. Não é que a gente... Ele tipo assim, ele controla nós, porque nós é meio louco. Então ele fica sempre ali. O que a gente faz? A gente amarra ele em nós e pula. A gente faz isso aí. Aí ele foi. Aí alguém falou assim, poxa vida, né? Mas já vai fazer um investimento das caixas dessas. Seria bom ter o processador. Então, vamos processador. Aí veio outro e falou, poxa vida, né? Já vai comprar as caixas, tudo negócio, e vai ficar aquele sub... Eu falei, vai ficar feio. Aí veio a palavra profética, que eu não vou falar ela aqui. Quem sabe, sabe. Falaram mais ou menos assim, para quem está empoeirado, o que é mais uma poeirinha? Eu acho que a maioria entendeu. Para quem está empoeirado, o que é mais uma estrada de chão? Alguma coisa assim. E nós falamos, é mesmo, quanto que custa esse sub? Só para você ter noção, esse sub aqui nós pagamos barato, cada um dele, mais de 7 mil reais, cada um. Vamos comprar? Vamos. E o bispo Adriano não sabia, ele foi para o negócio do karatê da Heloísa. Ele saiu, era só as caixas. Quando ele voltou, a Regina falou, como que nós vai falar para ele?
Eu queria já ligar para ele, falar, mestre, não, é o seguinte. Só que eu falei, não, vamos falar depois, porque ele já pediu. Eu falei, então, o som vai chegar tudo. Aí, ele senta sempre tranquilo no canto na reunião. Falei, tudo? Eu falei, é tudo. Tudo? Aí tá. Aí ele falou bem assim, ele sempre cruza a perna dele, bacana assim. Ele falou, tudo o quê? Eu virei para ele, olhei bem dentro do olhinho pequenininho dele. Eu falei, tudo. Nessa hora o olho dele de pequenininho ficou grande, tirou o óculos, virou. Ele saiu, tirou nós assim de lado, aí virou para a Regina, apóstola, tudo o quê? Tudo, Adriano. Sube, falei, sube, 2, um para cada lado. Irmãos, eu estou falando isso para você porque isso é coisa de família e você viu tudo acontecer. Era o tempo e a estação para isso. E a provisão não faltou. Nós somos tanto por fé que nós compramos todas essas caixas e nós falamos, agora ela foi resolver. Só que tinha os plug e tinha cabo. O cara que veio montar isso aqui, irmão, acho que ele se alimentava de cabo. 300 metros, aí 50 metros, aí 100 metros, aí isso. Aí eu falei bem assim, tá difícil. Só que eu falo para você, enquanto soldava o cabo, puxa, faltou 30 plug. Um irmão que estava ajudando falava, 30 plug? Eu compro. E não perguntava nem o valor. Eu falava, que isso? Ah, faltou isso aqui, eu compro. Faltou tinta. Os irmãos se uniam e falavam, eu compro. Faltou cabo, eu compro. Faltou microfone, eu compro. E foi todo mundo comprando. Eu falei, vida, tá estranho. Ela falou, por quê? Eu falei, tá todo mundo comprando as coisas. Ela, como assim? Eu falei, a necessidade aparece e a provisão aparece junto. Montamos tudo isso aqui. A iluminação vocês ajudaram a comprar. O data show vocês ajudaram a comprar. Porque era o tempo e a estação para isso. Em novembro nós fomos na escola de profetas. Em dezembro nós voltamos em Goiânia. E a Regina, por um acaso, o bispo Rinaldo falou assim, tem um casal de Cuiabá aí. Eu falei, lascou, é nós. E lá eles estavam passando por reforma. E eles chamaram a Regina na frente. E eu já fui atrás, porque se eu precisasse falar eu não ia dar conta. Ele entregou o microfone para ela. E ela disse, eu vim de Cuiabá aqui porque eu creio que o mesmo Deus que está operando coisas novas aqui, Ele vai operar em Cuiabá também. Dentro de poucos meses nós vivemos o que nós vivemos. Então você precisa entender que quando nós entendemos os tempos e as estações da nossa vida, libera as provisões da parte de Deus. Eu quero ler com você, nós vamos avançar por causa do horário. Eu quero que nós vamos lá para o texto de Tiago já. Tiago 4,13 diz assim, escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Por que eu separei esse texto com você? Você entender os tempos e as estações que Deus tem para você. Não é o tempo e a estação que você quer, é o tempo que você precisa e a estação que você deve estar. Mas muitos de nós, por rebeldia,
em não obedecermos ao Senhor, nós temos quebrado a cara por viver os tempos e as estações errados. É o tempo e a estação que Deus tem para você. Pastor, mas o senhor não está entendendo. Eu sinto que Deus está mandando eu parar de fazer todas as coisas e só fazer isso aqui. Irmão, se Deus mandou você parar de fazer todas as coisas, pare. O problema nosso é que nós não entendemos os tempos e as estações, não conseguimos dizer não para as coisas que tem que dizer não, e não conseguimos dizer sim para as coisas que temos que dizer sim. Aí nós estamos abarrotados de coisas que não deveríamos estar. Precisamos entender que, lembra, nele está o descanso. Quero encerrar com vocês benefícios de entender os tempos e estações. Nós podemos ser mais efetivos e priorizar as coisas. É a primeira coisa. Quando você entende os tempos e as estações, você prioriza as coisas certas. Nós precisamos fazer as coisas que se encaixam a esse tempo e a essa estação. Uma coisa que eu preciso falar com vocês é uma observação. A obrigação fecha a porta para a graça. Muitos não têm desfrutado da graça de Deus porque servem, porque fazem, porque trabalham por obrigação. Já que tem que fazer, vou fazer. Isso você está fechando a porta da graça para você. 2, vai potencializar e te posicionar para um futuro crescimento. Nós precisamos entender uma coisa: os tempos e as estações, um tempo e uma estação se encaixa com a outra. Nós precisamos entender os tempos e as estações para fazer uma transição de maneira saudável. Quando eu falo que o tempo e a estação têm uma validade, não é que vai chegar uma hora e vai falar assim: pronto, acabou aqui, agora eu não quero conversa, não faço mais daqui, porque agora é uma nova estação. Não. Os tempos e as estações são processos, e você fazer uma transição de maneira saudável faz você não perder o progresso. Então o irmão que começa limpando a igreja, ele crê numa geração que vai se levantar, que entende o serviço cristão. Aí a próxima estação dele é pastorear um grupo de cristãos, que ele vai poder ensinar isso. E o próximo passo e a próxima estação é eles começarem a ensinar aquilo que ele está fazendo. O que eu estou mostrando para você? Começou com um tempo que ele só limpava. Aí veio o tempo e a estação que ele começou a se envolver com as pessoas. Aí veio o tempo e a estação que ele começou a ensinar as pessoas o que ele faz. Aí o próximo passo e a próxima estação é você entender que você vai começar a enviar as pessoas. Então você precisa entender isso para você não perder o progresso. 3, apontamos para os propósitos futuros. Viver uma estação passada, ela nos impede de viver propósitos futuros. É aquilo que eu falo para os irmãos há tanto tempo. Minha infância foi boa? Foi boa. Eu tive relacionamento com meu pai, com a minha mãe? Tive. Com os meus tios, com meus parentes? Tive. Mas se falar para mim, você quer voltar atrás? Está amarrado, eu não quero voltar atrás. Eu quero viver o que Deus tem para mim de novo adiante. E muitos não vivem o futuro porque estão presos no passado. 3, 3 já foi. E eu quero encerrar, e os músicos podem subir aqui com a frase que eu encerrei o Moa ontem. O seu posicionamento atual é um sinal sobre o seu futuro. Como você vive sua vida hoje é um sinal de como será o seu futuro. Você é sozinho hoje? Sou, pastor. Eu não gosto de amizade, não gosto de ninguém na minha casa, eu não gosto de me envolver. O seu futuro vai ser sozinho, viu? O seu futuro vai ser sozinho. Mas eu não gosto disso, não gosto daquilo outro. Não espere outra coisa para o seu futuro.
Eu citei um exemplo para vocês do meu sogro, que é um idoso, e antes mesmo de eu casar com a filha dele, eu já cuidava dele nas viagens, colocava meia, fazia as coisas. Hoje ele está muito melhor, mas quando eu conheci ele, ele era todo entrevadão. O braço dele, o máximo que fazia era assim para trás, e nós colocava a camisa nele. E um dia lá no hospital, eu ajudando ele a tirar a camiseta para ele fazer o raio-x, ele disse assim: Henrique, o que você faz comigo hoje, vão fazer com você no futuro. Então não se preocupe com quem vai cuidar de você na sua velhice, que o que você está plantando hoje, você vai colher no seu futuro. Por que eu estou dizendo isso para você? Um pouco antes de nós passarmos por isso, tinha um filho de mais ou menos uns 30 anos com o pai dele, que mais ou menos uns 80, lá no mesmo hospital, e ele pegou o pai dele e falou assim: vem para cá, vai para cá, entra, faz logo aí, se você errar você vai ver, se vira, faz esse jeito aí. E a vontade que dava era pegar aquele cara e dar uma surra nele de vara. Aí o meu sogro falou bem assim: esse cara ele é louco, porque ele não entende que o futuro dele é esse que ele está fazendo agora. Então o que eu quero dizer para você que está aqui, o seu posicionamento atual, ele já revela o seu futuro. O que você está plantando hoje? O que você está fazendo hoje? Quando você entende os tempos e as estações, você vive as novidades da parte de Deus. Você não para no tempo. Outra coisa que eu quero dizer para você: não é porque há uma necessidade que você tem que fazer. Ah, mas se eu não fazer, ninguém vai fazer. Se ninguém liderar isso aqui, ninguém vai fazer. Outra coisa, quando você faz algo que não é para você fazer, você está tirando a vez daquele que tem graça para fazer. E eu quero encerrar dizendo algo para você: Deus não se atrasa, Ele chega na hora certa. Muitos de vocês não têm vivido os tempos e as estações corretas, porque vocês têm achado que o Senhor tem atrasado, e o Senhor não tem atrasado. Porque quem está atrasado não é uma qualidade você estar atrasado, e o nosso Deus, Ele é perfeito. Se coloque de pé, quero orar com você. Gostaria que você fechasse seus olhos. Que você se atentasse ao que o Espírito Santo está falando no seu coração agora. Algumas pessoas estão agora diante dos teus olhos, passando algumas programações. O Espírito está mostrando para mim que tem algumas pessoas que estão vendo lugares agora, lugares que você frequentou, grupo de pessoas que você se envolveu. Para algumas, Deus está dizendo que o tempo e a estação para isso acabou. Agora outras pessoas estão vendo um grupo de pessoas, e o Senhor está dizendo para você que Ele tem te mostrado esse grupo de pessoas.
Deus tem até falado com alguns, e o texto bíblico que tem usado é Isaías capítulo 6. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto tem queimado em seu coração, mas você tem ignorado ele. E o Senhor convida você a se envolver com essas pessoas e pastorear elas. É o tempo de você pastorear. Algumas pessoas aqui, elas se acostumaram a mandar, e Deus está dizendo para elas que é tempo de servir. Algumas pessoas têm investido seu tempo, atenção e dinheiro em algumas coisas que o tempo já passou. A estação já passou. Não é mais tempo de você investir seu tempo, sua atenção ou seu dinheiro nisso. É tempo de você transicionar para coisas novas. Pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas por viverem no tempo e a estação errada. Se você não está vendo nada, se o Senhor não está te falando nada, não dê mais nenhum passo sem a direção dele. Muitas pessoas estão no tempo e a estação de aprender a ouvir ao Senhor e falar menos. É o tempo de ouvir e falar menos. Nós vamos adorar essa canção e você continue ouvindo ao Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver
apresento os teus filhos aqui, que através do teu Espírito Santo que habita dentro de cada um deles, o Senhor vem estar dando para eles revelação dos tempos e as estações que o Senhor tem para eles. Que o Senhor encoraja eles a viver os tempos e as estações que o Senhor tem para eles. Que eles sejam livres para dizer sim para algumas situações. Que eles sejam livres para dizer não para algumas situações. Que em nome do Senhor Jesus eles não venham mais se mover pelas forças deles, fazer com a força do próprio braço, mas que eles venham experimentar um tempo de favor do Senhor. Que eles venham experimentar um tempo de graça da parte do Senhor. E que eles não venham mais somente caminhar, mas que eles venham correr, Senhor, de encontro ao teu propósito, Senhor. Que eles possam, debaixo da tua direção, experimentar da providência do Senhor. Aqueles que precisam de recursos, liberem recursos. Aqueles que precisam de uma cura, libere a cura sobre eles. Aqueles que têm medo, vergonha ou não sabem falar, que o Senhor capacita eles, e que eles possam fluir no teu propósito. Que os nossos irmãos venham avançar o que eles não avançaram nos últimos 10, 15 ou 20 anos. Que eles venham se mover debaixo da tua direção, Senhor. Que essa semana que se inicia, o ano de 2025 que se inicia, seja o tempo de restituição na vida deles. Restituição do tempo, restituição financeira, restituição de relacionamentos. E que eles possam terminar o ano de 2025 celebrando aquilo que o Senhor fez e testemunhando as coisas grandiosas do Senhor. Aqueles que estão numa transição de uma estação para outra, que o Senhor dê para eles sabedoria para fazer de uma maneira saudável, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos essa semana que se inicia, profetizamos que será uma semana de bênção, uma semana de grande derramar do teu Espírito, Senhor, uma semana de vitória para o povo de Deus. Em teu nome nós viemos aqui, Senhor, em teu nome nós voltaremos para as nossas casas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos uma noite de descanso agradável para o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Dê abraço em 3 irmãos. Convide para comer com você um cachorro quente ali no fundo. Nós temos cantina. E reunião do Kids aqui com a pastora Glaziele do Super Autor. Se a sua criança escreveu o livro, todos os pais do Super Autor se reúnem aqui com a pastora Glaziele urgente.